A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 221 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 45 e 46, o livro de Ezequiel, capítulo 7 e 8, e o livro dos Provérbios, capítulo 12, versículo 9 a 12. Livro de Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido. Eu o tomei pela mão direita para submeter a ele as nações e fazer com que os reis se ponham em fuga, para abrir diante dele as portas. Portão algum ficará fechado. Eu irei à tua frente rebaixando os montes, arrombando portões de bronze e arrebentando trancas de ferro. Eu te darei tesouros escondidos e riquezas ocultas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo nome. Foi por causa do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo nome e te assinalei, embora não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, não existe Deus além de mim. Eu te armei como guerreiro e não me conhecias, para que saibam do nascente ao poente que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro a paz e crio a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Orvalhai aos céus do alto e as nuvens chovam a justiça. Abra-se a terra, germine a salvação e brote ao mesmo tempo a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que questiona quem o formou, caco de vasos formados de terra. Acaso o barro dirá ao seu oleiro, que estás fazendo? Ou, tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, o que estás gerando? Ou à mulher, o que estás dando à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Acaso estáis pedindo satisfação a respeito de meus filhos? Ou quereis dar-me ordens quanto à obra de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei o ser humano. Minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército eu é que dou ordens. Fui eu que suscitei Ciro para a justiça e aplanei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e porá em liberdade os meus cativos.
sem pagamento e sem presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: passarão para o teu lado e serão teus os trabalhadores do Egito, os negociantes de Cuxe e também os sabeus, de alta estatura. Irão caminhando atrás de ti, seguindo-te de mãos atadas, se prostrarão e implorarão. Só contigo está Deus, fora dele outro Deus não há. Verdadeiramente és um Deus escondido, Deus de Israel, o Salvador. Ficaram todos decepcionados e envergonhados, e foram-se juntos, humilhados, os fabricantes de ídolos. Israel, porém, está salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Quanto a vós, nunca mais ficareis decepcionados ou envergonhados, pois isto diz o Senhor que criou os céus, Ele que é Deus, aquele que formou a terra, que a fez e firmou suas bases. Não foi para ficar vazia que Ele a criou, mas para ser habitada Ele a modelou. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo em algum recanto obscuro da terra, nem disse à descendência de Jacó: é inútil procurar-me. Sou o Senhor que proclama a justiça, que anuncia o que é reto. Reuni-vos e vinde, chegai todos juntos, vós que fostes salvos dentre as nações. São ignorantes os que carregam seus ídolos de madeira, orando a um Deus que não pode salvar. Anunciai, vinde, deliberai-vos juntos. Quem noticiou isto desde o início? Quem desde então o anunciou? Acaso não fui eu, o Senhor? Não há Deus além de mim. Deus justo e salvador, fora de mim não existe. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu é que sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu juro, de minha boca saiu a justiça, palavra que não volta atrás. Perante mim há de dobrar-se todo o joelho e toda língua jurará. Dizem: só no Senhor se encontram a justiça e a força. A Ele virão e serão confundidos todos os que lhe resistem. Mas no Senhor encontrará justiça e louvor toda a descendência de Israel. Capítulo 46. Bel caiu de bruços, Nebo se curvou. Suas estátuas são postos em bestas e jumentos. Carga pesada para animais cansados, que tombam e caem de vez, incapazes de salvar a carga. Também eles irão para o cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, resto que sobrou da casa de Israel, que sois carregados desde o ventre, levados ao colo desde que nascestes. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e eu vos levarei, eu vos carregarei e salvarei. Com quem me assemelhareis e a quem me igualareis? Com quem me podereis comparar, como se fôssemos semelhantes? Há pessoas que despejam ouro da sacola, ou pesam na balança certa quantidade de prata, e contratam um ourives para fazer um deus. Então de joelhos o adoram, colocam o Deus aos ombros e o instalam no seu lugar, e ali ficará e nunca mais se moverá. Se alguém clamar por ele, não responderá, e a ninguém ele salvará da tribulação. Lembrai-vos disso e envergonhai-vos, guardai-o no coração, ó rebeldes. Lembrai-vos do passado desde a eternidade, pois eu sou Deus e não há outro. Deus igual a mim não existe. Eu anuncio o fim desde o começo, desde o início o que ainda não aconteceu. E digo: o meu plano subsistirá e toda a minha vontade realizarei. Eu chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra distante, o homem do meu projeto. Eu falei e hei de trazer, decidi e o farei. Escutai-me, duros de coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça que não está longe, a minha salvação não foi adiada. Estabelecerei em Sião a salvação e darei a Israel a minha glória. Livro de Ezequiel, capítulo 7. Veio a mim a palavra do Senhor, e tu, filho do homem, proclama. Assim fala o Senhor Deus para a terra de Israel. É o fim,
Vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Agora é o fim para ti. Mandarei minha ira contra ti e te julgarei segundo os teus caminhos. Farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Não terei piedade nem compaixão. Carrego-te de teus caminhos e tuas abominações estarão contigo. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: desgraça sobre desgraça. Eis que se aproxima. Vem o fim está vindo, já se despertou contra ti, está vindo. Vem sobre ti a tristeza, ó habitante da terra, vem o tempo, o dia está próximo, pânico em vez de alegria nas montanhas. Logo mais derramarei contra ti o meu furor e satisfarei em ti a minha ira. Vou julgar-te segundo os teus caminhos e punir-te por todas as tuas abominações. Não terei piedade nem compaixão. Carrego-te de teus caminhos, e tuas abominações estarão contigo, e sabereis que eu sou o Senhor, aquele que fere. Eis o dia, eis que vem, chegou a vez, viceja a injustiça, floresce a insolência, a violência se levanta como vara maléfica, nada restará deles, nem de sua riqueza, nem de seu tumulto, e não haverá neles descanso. Vem o tempo, o dia se aproxima. O comprador não se alegre, nem se aflija o vendedor, pois a cólera virá contra todo o seu luxo. O vendedor não recuperará o que vendeu, mesmo que permaneça entre os vivos, pois a visão sobre toda todo o seu luxo não será revogada. Ninguém preservará a vida em sua iniquidade, ressoa a trombeta, tudo em prontidão, mas não há quem vá à batalha, pois minha cólera virá contra todo o seu luxo. Fora a espada, dentro a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, quem estiver na cidade será consumido pela fome e pela peste. Alguns sobreviventes escaparão pelos montes como pombas dos vales, todos eles gemendo, cada um por sua iniquidade. Todas as mãos ficarão sem força, e todos os joelhos se derreterão como água. Vestirão roupas de luto, e um calafrio os envolverá. Todos os rostos se cobrem de vergonha, todas as cabeças são raspadas. Lançarão a prata nas ruas, e seu ouro se tornará lixo. A prata e o ouro não poderão salvá-los no dia da fúria do Senhor. Não lhe poderão saciar a fome nem encher o ventre, pois isso foi o tropeço de sua iniquidade. Puseram seu orgulho em suas joias preciosas, fabricaram disso suas imagens e ídolos abomináveis, e por isso eu transformei-o em lixo. Vou entregá-lo como saque na mão dos estrangeiros, como pilhagem aos malvados da terra, que o profanarão. Desviarei deles o meu rosto, e meu tesouro será profanado. Ladrões entrarão e profanarão, farão uma chacina, pois a terra está repleta de assassinos e a cidade de violência. Trarei as piores nações para tomarem posse de suas casas, porei fim ao orgulho dos poderosos, e os seus santuários serão profanados. Virá a angústia, procurarão paz, mas não haverá. Virá desastre após desastre, alarme após alarme. Buscarão visões de profeta, e ao sacerdote faltará a instrução da lei, e aos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe vestido de consternação, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo os seus caminhos e julgá-los segundo os seus julgamentos, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 8. No 6º ano, no dia 5 do 6º mês, estava eu sentado em minha casa, com os anciãos de Judá sentados diante de mim. Neste momento a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma figura com aparência humana. Do que parecia ser a cintura para baixo, era de fogo, e da cintura para cima havia como um resplendor que tinha aspecto de âmbar. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Então o Espírito me levou entre a terra e o céu. E em visões divinas levou-me a Jerusalém, até a entrada da porta interna, voltada para o norte, lá onde estava instalado o ídolo do ciúme.
E eis que lá estava a glória do Deus de Israel, semelhante à visão que tive na planície. Ele me disse: Filho do homem, levanta os olhos em direção ao norte. Eu levantei os olhos para o norte e vi ao norte da porta do altar o ídolo do ciúme, logo na entrada. Ele me disse: Filho do homem, vês o que estão fazendo? Vês as grandes abominações que a casa de Israel aqui pratica para me afastar do meu santuário? Mas verás abominações piores ainda. Levou-me então para a entrada do pátio e vi que havia um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, abre um buraco no muro. Eu abri um buraco no muro e enxerguei uma entrada. Ele me disse: Entra e vê as abominações perversas que praticam aqui. Eu entrei e vi toda a espécie de répteis e de animais detestáveis, e todos os ídolos da casa de Israel, pintadas na parede por todos os lados, 70 dentre os anciãos da casa de Israel, entre os quais Gesonias, filho de Safã, estavam de pé diante deles, cada qual segurava um turíbulo, e o aroma subia em nuvens de incenso. Ele me disse: Não viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem às escuras, cada qual na câmara do seu ídolo? Pois pensam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E prosseguiu: verás abominações ainda piores que eles praticam. Levou-me então à entrada da porta da casa do Senhor, voltada para o norte. Ali observei mulheres sentadas que choravam pelo deus Tamuz. Viste, filho do homem, disse-me ele, verás abominações ainda piores do que estas. Depois ele me introduziu no pátio interno da casa do Senhor. Ali, à entrada do templo do Senhor, entre o vestíbulo e o altar, estavam uns 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com os rostos voltados para o oriente, e prostrados em direção ao oriente, adoravam o sol. Ele me perguntou: Não viste, filho do homem, acaso é pouca coisa para a casa de Judá praticar as abominações que aqui se praticam? Além de encherem a terra de violência e provocarem sempre de novo a minha ira, ainda ficam zombando. Por isso eu também agirei e com furor não terei piedade nem compaixão. E se clamarem a meus ouvidos em alta voz, não os escutarei. Livro dos Provérbios, capítulo 12, versículo 9 a 12. É melhor o pobre que se mantém a si mesmo do que o pretenso rico que sequer tem pão. O justo cuida da vida até de seus animais, enquanto as entranhas dos ímpios são cruéis. Quem cultiva a sua terra terá alimento em abundância. Quem vai atrás de inutilidades é insensato. O ímpio quer aproveitar-se do laço dos malvados, mas é a raiz dos justos que prospera. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoski, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. Em Isaías 45, o Senhor anuncia a vocação profética de Ciro, rei da Pérsia, instrumento de Deus, que foi o responsável pela libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. A profecia dessa conquista está bem registrada pelo profeta Daniel. A partir do versículo 8, encontramos uma prece que se refere à libertação e à justiça que Ciro trará proximamente, mas que são criadas por Deus e contém um forte alcance messiânico. Tal como Deus disse, o que foi profetizado veio a acontecer. Ciro derrotou a Babilônia e deu início à reconstrução de Jerusalém e do templo. O poder soberano de Deus é descrito entre os versículos 9 e 13, quando se destaca a sua divindade e sua onipotência criadora. A polêmica contra os deuses pagãos, que já foi descrita nos capítulos anteriores, atinge aqui um ponto muito forte e claramente afirmado. As referências falam de deuses que não são capazes de salvar,
que o Senhor é Deus e não há outro, e que só no Senhor é que se encontram justiça e força. O capítulo 46 traz a queda da Babilônia, quando esses deuses cultuados, com nomes de Bel e Nebo, são derrotados, esmagados. Ou seja, cada vez mais vai ficando claro a inteira necessidade das pessoas deixarem de lado deuses que são incapazes de salvar e depositar inteiramente a fé no único Deus, Yahvé. Ele que nos criou, Ele que caminha conosco, Ele que nos sustenta e salva. Qualquer confiança depositada em algo que não seja de Deus não nos levará para junto dele. Será que não temos muitas vezes buscado respostas para nossas vidas em coisas ou lugares que são contrários a Deus? Tomemos esse cuidado. Evitemos coisas que não são fundamentadas na Bíblia e que não são oferecidas pela Igreja. Mais algumas vezes no capítulo 7 de Ezequiel, existe a expressão "e sabereis que eu sou o Senhor". Em outros capítulos próximos também ouviremos muito isso. Deus é paciente, mas também é intolerante ao pecado. Sua misericórdia é para sempre, mas sua santidade põe freio à multiplicação da maldade. Deus não é indiferente à proliferação das influências satânicas sobre o seu amado povo. Vejamos. No capítulo 4, o profeta dramatizou o cerco de Jerusalém. No capítulo 5, Ezequiel raspou a cabeça e a barba com o objetivo de revelar o destino dos judeus. No capítulo 6, o profeta falou contra os lugares altos em que se adoravam deuses pagãos. Agora, no capítulo 7, Ezequiel declarou que o julgamento está às portas. E tudo isso acontecerá para que verdadeiramente Deus seja conhecido, sobretudo pelos que o rejeitam. O capítulo 8 traz o início de um julgamento solene. Imaginemos que num processo, em vez de contar e testemunhar oralmente as acusações, seja projetado diante do tribunal e do público um filme dos fatos delituosos. É inútil qualquer protesto de inocência. É um pouco assim o presente capítulo. É a versão escrita de uma experiência visual. São 4 os delitos: um ídolo sendo adorado publicamente no portão norte de Jerusalém, líderes adorando ídolos semelhantes aos ídolos egípcios desenhados em uma parede, mulheres chorando para o deus Tamuz, homens de costas para o templo, olhando para o oriente, adorando o sol. Eles dão as costas para o Criador e adoram a sua criação. É importante notar que nessas visões da idolatria de Judá, esses adoradores de ídolos nunca diziam que Deus não existia. Na verdade, o povo de Judá e seus líderes reconheciam a existência de Deus, mas negavam sua relevância em suas vidas. Que neste dia, meus irmãos, tenhamos consciência de que, por mais tentadoras que sejam algumas coisas que prometem solução dos nossos problemas, elas não têm essa força. É somente Deus que pode nos ajudar. O que não é fundamentado na Bíblia não é digno de nossa confiança, porque não tem força para nos ajudar. É preciso voltarmos-nos para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!